São eles os verdadeiros seguidores de Jesus. A gente consegue cessar se a gente acalmar o coração, acalmar a nossa mente, diminuir as nossas tempestades interiores, para conseguir perceber a presença dos mentores espirituais, a presença dos trabalhadores desta casa e de todos aqueles que se ocupam com ele e com amor. Em nome de Jesus, dos mentores espirituais, de Emanuel Francisco da Cruz, nós pedimos permissão para iniciar os trabalhos da noite de hoje, pedindo ainda que estejamos em condições de verdadeiramente interagir com o mundo invisível, que se faz presente e ativo para nos acolher. Eles estão dispostos, cabe a nós organizarmos a nossa verdadeira disposição. Porque quando estamos dispostos, de coração, a assumir, a reconhecer a nossa condição humana, que erra, que tem dificuldades, mas que está aberta a uma melhoria, nós conseguimos tocar o mundo material e invisível ao mesmo tempo. Precisa haver vontade. A vontade é nossa. Quando estamos preparados para sentir a espiritualidade, nós conseguimos melhorar os nossos painéis mentais. E em nome de Deus, de todos aqueles que se ocupam com o amor e o bem, nós pedimos permissão para iniciar os trabalhos da noite de hoje, pedindo ainda que possamos sair daqui melhor do que entramos, e que essas bênçãos que caem sobre o nosso palestrante, que hoje traz uma mensagem esclarecedora dessa doutrina que nos acolhe e orienta. Muito obrigada, Senhor Jesus. Eduardo Fogassi, de Centro Espírita Unidade de Fé, de Palhoça, se faz presente hoje para falar do tema Falar com Deus me satisfaz. Verdade. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, está bonito. Foi bonito. Boa noite. Uma alegria imensa estarmos de volta nesta casa. Esperamos que a gente consiga trazer algum tipo de ideia, de reflexão, para podermos estar desenvolvendo nessa noite. E se pudermos levar algo para nossas casas, algo para dentro de nós, melhor dizendo, já vai ser um passo muito importante no caminho da nossa evolução que estamos trilhando no decorrer desta encarnação. Então, para falarmos esta noite, falar com Deus me satisfaz. Isso até é um trecho de uma música religiosa, mas que faz todo o sentido. Porque falar com Deus, o ato de orar, se formos buscar subsídios na doutrina espírita, vai nos mostrar que o ato de orar estabelece um relacionamento entre nós e Deus. Então, o relacionamento, melhor dizendo, a gente pode, para aprofundar um pouquinho mais essa questão, não se destina a ser entre nós e Deus, mas sim entre nós e o Pai.
porque é assim que devemos considerar Deus. Um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai de infinita bondade e que nos dá as ferramentas possíveis, as melhores ferramentas para a nossa evolução. Então, o relacionamento, só para a gente poder entender o que é, não se trata apenas da convivência. O relacionamento é algo mais profundo. Há vários tipos de relacionamentos, mas podemos considerar este relacionamento com o Pai o mais profundo deles. E relacionamento significa ligação afetiva entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos. Vejamos, a primeira união que acontece é entre Deus e nós. Então, entre Deus e nós há um objetivo. E conforme nós vamos evoluindo, aprendendo, nós vamos compreendendo quais são os objetivos e interesses que Deus tem para conosco. E a partir dali nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. E vamos nos mantendo cada vez mais fiéis a esses interesses e objetivos. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Vejamos, convivência, comunicação e atitudes recíprocas. Quando eu fujo das leis divinas, eu tomo atitudes que não são saudáveis. Consequentemente, eu me afasto de Deus. Atitudes que não são recíprocas. Como é que está a minha convivência com Deus? Isso vale para a gente refletir agora. Como é que está a nossa convivência? Como é que está a nossa comunicação com Deus? Será que é algo, nos momentos em que nós paramos para nos comunicar, para nos relacionar com Deus, que é aquela coisa mais mecânica? Vejamos, na doutrina espírita, como a nossa irmã fez a prece de abertura, a oração de abertura, em variados momentos a gente não vai ouvir o Pai Nosso, ou as outras orações, não que não seja válido, é claro que é válido, mas nós vamos ouvir as palavras que vêm do coração, que vêm de dentro de nós. E é isso o que Jesus nos recomenda, quando Ele nos ensina, quando Mateus nos coloca lá no seu capítulo 6, versículos 6 e 7, que Jesus diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora o teu Pai em segredo, e teu Pai, vendo em segredo, te recompensará. Vejamos, a questão da oração, ela é algo íntimo entre nós e o Pai. É algo que nós nos colocamos as nossas questões internas, os nossos desejos, as nossas frustrações, a nossa gratidão, tudo, a nossa cumplicidade, nós colocamos para Deus. E quando nós nos colocamos de forma honesta, sincera, todas essas questões para Deus, ali diz, Deus que está te vendo em segredo, te recompensará. Só que muitas vezes nós atrelamos essa recompensa pensando que são coisas materiais. Muitas vezes temos o desejo, não, Deus vai me recompensar, de repente eu vou conseguir trocar de carro, eu vou pegar uma casa melhor, eu vou
mudar de emprego, eu vou conseguir uma promoção, um aumento de salário. Somos seres espirituais, que estamos momentaneamente numa experiência material. Então, se formos tentar interpretar essa questão da recompensa, será que essa recompensa que Deus nos oferece não é algo além do material? Não é algo para dentro de nós? Que vai fazer com que nós percebamos a presença dele ao nosso lado? E aí Mateus continua dizendo as palavras do Cristo, que diz assim, orando, porém, não useis palavras vãs, de repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Então vejamos, é algo que precisa envolver os sentimentos. Movimentar aquilo que temos dentro de nós. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, Madre, nas tuas orações, quando tu conversa com Deus, o que tu fala para Deus? E ela falou, não, eu não falo nada, eu só ouço. Poxa, que legal. E o que Deus fala para ti? Ele não fala nada, ele só me ouve. Então vejamos a profundidade disso, gente. É algo, ela nos colocando do entendimento dela, da experiência dela, que não é algo que se fala, se sente. Ela percebe a Deus e Deus a percebe. É algo recíproco e é único. Porque eu posso chegar aqui e dizer, olha, quando eu faço a minha oração, eu sinto de repente um arrepio, eu sinto uma energia, eu sinto alguma coisa assim, assado, eu sinto uma energia na minha cabeça, na minha testa, no meu peito, enfim. Só que para cada um de nós a percepção vai ser diferente. Porque somos seres únicos na criação. E Deus se comunica com nós, com cada um de nós, de uma forma única. A gente vai abordar o nosso tema, a nossa conversa, baseado em cima do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente sobre essa questão do relacionamento nosso com o Pai. Lá fala sobre a eficácia da prece. No item 5, traz uma passagem de Marcos, do seu capítulo 11, versículo 24, que diz assim, seja o que for que peça na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Vejamos, quando nós estamos conversando com Deus em nossas preces, não é errado a gente pedir. Pedir para nós em nosso benefício, pedir para os demais, pedir pelas pessoas que a gente ama, pedir pelo planeta, pela natureza, enfim. Não há mal nenhum nisso, gente. Só que uma coisa que nós devemos ter consciência é, eu estou pedindo somente em meu benefício? Será que o que eu peço a Deus nas minhas orações vai somente vir ao meu benefício? Ou será que trará algum benefício para as pessoas que me cercam, para os meus colegas de trabalho, para a minha família, para os meus amigos? Será que gerará uma consequência positiva para os demais? Porque Deus, todos nós somos filhos de Deus. Portanto, Deus quer a felicidade de todos nós. Só que quando eu almejo algo que só visa o meu benefício, ou o benefício meu e
de algum grupo seleto de pessoas, de certa forma eu estou indo contra as leis divinas. Também tem outra questão. A questão da confiança. A questão de pedir e confiar na providência divina. Porque normalmente, se a gente for buscar algum exemplo prático do nosso dia a dia, por exemplo, eu estou em casa, eu estou saindo para trabalhar, de repente meu filho... Está vindo o negócio. Eu estou em casa, não fica brava comigo, não fiquem bravos comigo, minha família de repente lá em casa. Eu estou em casa, de repente meu filho não vai ter aula, vai estudar mais tarde, enfim. E aí está saindo para trabalhar naquela função e ficou a louça suja na pia, a louça do café da manhã. Eu chego e digo para o meu filho assim, ó, fala o seguinte, aproveita que tu vai ficar em casa, lava a louça para mim. E eu saio para trabalhar. Eu sei, eu tenho a plena convicção pelo aprendizado que a gente coloca, de que ele vai fazer isso. E a hora que eu chego em casa de volta, está tudo limpinho. Eu tenho esta convicção de que o meu pedido a ele para lavar a louça, por exemplo, ou arrumar a cama dele, enfim, vai acontecer. E eu não me preocupo mais com isso. Não, já aconteceu. Eu sei que eu pedi para ele e aquilo vai acontecer. Só que a questão é, na hora que nós pedimos para Deus, a gente tem essa mesma certeza, essa mesma confiança? Ó Pai, poxa, me ajuda lá, mas eu continuo preocupado. Ai meu Deus, tem que resolver aquele problema. Ai meu Deus, e a gente fica agoniado. Nós não conseguimos nos tranquilizar e confiar que Deus nos dará, se Ele, através do intermédio de outras pessoas, não nos dará as ferramentas necessárias para que a gente resolva, ou para que nós alcancemos aquilo que estamos pedindo a Deus. Então, isso é algo muito importante. Se nós temos a confiança naqueles que nos dividem a vida, dividem o dia a dia e a convivência, por que não ter a mesma confiança em Deus, no Pai, que nos criou, sabe de cada defeito nosso, mas também sabe de cada potencialidade que nós temos. E que muitas vezes está do nosso lado, esperando alguma manifestação nossa, e a gente fica retido. Porque queremos muitas vezes ter o controle da vida, ter o controle das coisas, e não entregamos a Deus a parte que lhe cabe. E por vezes acabamos sofrendo. Então, mas devemos também compreender nessa questão que Deus não é mágico. Que nós temos o nosso papel e que Deus tem o dele. E que as coisas vêm no tempo certo. Na hora em que há o merecimento, a hora em que estivermos maduros o suficiente para lidar com a solução, ou com aquilo que estamos pedindo. Então, lá no item 7 deste capítulo, diz assim para a gente, ó: o que Deus lhe concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, se nós pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará,
lhe surgirem os bons espíritos, lhe surgiram os bons espíritos da sugestão, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, Senhor, olha, eu estou com uma determinada doença, me ajuda, Senhor, a curar essa doença. O que é que me levou a determinada enfermidade? Se eu compreendi o que eu venho fazendo errado para chegar neste ponto de adoecimento, de repente Deus vai colocar alguém no meu caminho para me esclarecer: olha, Eduardo, tu tem tais hábitos que estão te levando à enfermidade. Então eu te sugiro mudar aquele outro hábito. Ou se eu, de alguma forma, tive um famoso daqueles insights, nem a gente fala, né? Compreendi o que eu estou fazendo errado. Não, a partir de hoje eu vou mudar. De repente, a solução ela vem de forma instantânea. Porque essa ideia da dor, quando se aproxima de nós, ou da dificuldade, fazer com que a gente pare e reflita sobre o que nós estamos fazendo errado. E aí, quando nós entendemos o que está errado e mudamos as atitudes, a dificuldade já fez o seu papel, ela vai embora. De repente, for o caso de uma doença e eu entendi, de repente eu vou conseguir a cura. Mas tudo parte da nossa abertura e do nosso estreitamento da nossa relação com Deus. Porque a ação da prece, ela funciona na transmissão do pensamento. Não adianta eu parar para fazer uma oração: Senhor, Pai nosso, faz o céu santificado, o meu problema lá. O meu vizinho chato. Eu estou aqui, eu estou rezando, eu estou aqui na casa espírita. No momento da oração, no momento do passe, aí eu estou pensando na panela que eu deixei no fogo lá em casa, no trabalho que eu tenho amanhã para fazer, amanhã que eu vou limpar a casa, no problema do meu filho, do meu avô, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, enfim. O corpo está aqui. Mas eu não estabeleci esse relacionamento neste momento. Não aproveito esta oportunidade neste ambiente, devidamente preparado, cheio de trabalhadores aqui do lado espiritual, nos atendendo a todos neste instante. De repente vão ter alguns que vão estar sentindo, de repente tem outros que até estão vendo essa movimentação espiritual. E todos nós, sem exceção, neste momento estamos sendo atendidos pela espiritualidade. Lá no item 9 deste capítulo 27, tá, gente? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Então, a nossa prece, a nossa oração, a gente pode estabelecer conexões variadas. Para alguém que está encarnado, para alguém que já desencarnou, com o nosso mentor, ou simplesmente com Deus. Eu posso fazer uma prece para alguém que de repente já se foi e que eu ainda tenho alguma dificuldade para resgatar. Vejamos, a pessoa desencarnou, não deixou de existir. E a prece que eu vou colocar em direção a essa pessoa, com certeza ela perceberá. Ela irá receber. E a probabilidade dela sentir aquele sentimento que eu estou colocando em movimento
na minha oração é muito grande. E as respostas que nós pedimos nas nossas orações, elas sempre vêm. Estou com alguma dúvida, estou com dificuldade, Senhor, que caminho que eu vou tomar? A resposta, ela sempre vem. A questão muitas vezes é, eu estou aberto a receber a resposta que Deus vai me enviar? Porque muitas vezes a gente quer a resposta que eu decido qual é a melhor. Só que muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para a gente. E Deus envia aquilo que é melhor para a gente. Muitas vezes pode vir por algum pensamento. Muitas vezes pode vir pela nossa esposa, pelo nosso esposo, um amigo, um colega de trabalho, um familiar, enfim. E aí a gente, de repente, no primeiro momento, vai dizer, não, isso não vai dar certo, isso é besteira. Só que se a gente parar, no mínimo, para chegar e pensar assim, olha, eu acho que não tem razão, mas será? Será que não? A nossa intuição vai nos dizer, só que eu tenho que estar aberto. Eu não posso negar de primeira. O que é intuição? A gente confunde um pouco intuição de imaginação, enfim, pensamento vago. O que é intuição? A intuição é aquele pensamento que vem com alguma determinada força dentro de nós que faz com que a gente queira se movimentar. A gente percebe, aliás, este pensamento, e esse pensamento faz com que nós tenhamos força para algum tipo de ação. A imaginação é algo que vem na cabeça e passa de forma vaga. Mas a intuição, ela vem associada a uma força. Só que muitas vezes a gente resiste a essa força. E a intuição vai embora. Como que se procede a comunicação na nossa oração? Item 10, do capítulo 27. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, ele é o veículo do pensamento como o ar é o do som. Então todos nós estamos, vamos dizer assim, mergulhados no fluido cósmico universal. Nós temos um pensamento, nós moldamos este pensamento à nossa volta. E aí, principalmente quando estamos orando, nós moldamos os pensamentos da nossa oração, e quanto mais sentimos, mais força nós damos a esses pensamentos, para que cheguem até onde devem chegar. Aposto que todo mundo conhece um ou outro exemplo, por exemplo assim, eu não fui muito com a cara de alguém. Eu briguei com alguém, discuti, e aí eu pensei assim, tomara que na primeira esquina pegue, vire, caia no chão e quebre a perna. Todo mundo já ouviu alguma história nesse sentido. E aí o que aconteceu? A pessoa, depois de 1, 2, 3 dias, depois de algum período, ou no mesmo dia até, a pessoa foi lá, caiu e se machucou. Ou teve algum revés financeiro, aconteceu alguma coisa. Aí a gente fala, meu Deus, será que o que eu pensei, será que foi minha culpa? Muito provavelmente. Se nós colocamos o sentimento envolvido neste pensamento, muito provavelmente a nossa participação naquele evento foi efetiva. E aí a gente cria um débito. Mais tarde a gente vai ter que corrigir. Da mesma forma ocorre quando nós pensamos no bem. Quando nós fazemos a nossa oração. Quando nós conversamos com Deus. Quanto mais o sentimento estiver envolvido, maior será a eficácia desses meus pensamentos, desta minha oração. Maior será a força com que eu colocarei em prática.
alguns benefícios que a prece pode ocasionar. Estreita a nossa relação com Deus, e isso é necessário. Vejamos o próprio Cristo. Conversa dele com o pai, papai. Relação íntima. Todos nós chegaremos a este ponto. Só que se a gente não procurar estreitar nossa relação a partir de agora com Deus, quando é que a gente vai chegar lá? Quando é que seremos íntimos dele? Fortalece os sentimentos, auxilia, abrevia o sofrimento de quem já desencarnou, ajuda a resolver nossas questões com os nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, e faz o bem a nós mesmos. A própria ciência hoje em dia já diz, em vários e vários artigos científicos, pesquisas, que a prece, a oração, ela é benéfica. Por exemplo, o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, membro da Sociedade de Neurociência dos Estados Unidos, ele faz algumas afirmações mediante esses estudos. Ele diz assim, durante a oração, há uma ativação de regiões específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior e anterior. Não sei qual é a área do cérebro específica, tá, gente? Não cheguei a esse ponto de entendimento, tá? Mas o doutor está falando isso. E aqui, partes normalmente relacionadas à autorreflexão, mas com ligações também com a empatia. Ajuda a reduzir a atividade da amígdala, região relacionada ao estresse e questões emocionais. Então vejamos, quando a gente para fazer uma prece, uma oração, a gente fica menos estressado. O nosso organismo fica mais calmo. Nós temos sensações de bem-estar, porque o nosso organismo começa a liberar determinadas substâncias, determinados hormônios, e nós sentimos esse reflexo. Por exemplo, aqui, ele ainda continua. O ato de orar também ajuda na liberação de neurotransmissores relacionados com prazer e bem-estar geral, como a endorfina e a dopamina, o que explica a sensação de paz trazida pela oração, o que ajuda na redução do estresse e da ansiedade. Há indicações de que eles sejam positivos para a saúde mental e emocional. Então vejamos, eu estou estressado, eu estou atacado com a minha ansiedade, eu estou muito ansioso, as minhas emoções andam meio bagunçadas. A oração ajuda neste processo. Só que assim, não é a questão de pegar, eu vou parar, eu estou num pico de ansiedade, vou pegar, vou fazer uma oração e vai passar. Não é isso que ele coloca. Ele diz assim, também foi indicada a redução da frequência cardíaca durante a prática, além da prevenção do burnout em profissões estressantes, e revelou uma relação entre os benefícios e alterações cerebrais funcionais ocorridas a partir de 3 meses de prática. Então vejamos, a questão da oração para nos trazer um benefício, o que a ciência está nos dizendo? Tem que ser um hábito. É um hábito que nós adquirimos diariamente. Hoje eu não tive tempo de rezar. Será que em 24 horas do nosso dia a gente não consegue 3 minutos? Parar, respirar durante 1 minuto e conversar com Deus mais 2 minutinhos? 3 minutos do nosso dia. A gente parar, deixar esse aparelhinho aqui, 5 minutinhos de lado na hora do nosso almoço. Se a gente puder chegar em algum local reservado, fazer um exercício de respiração para se acalmar, e aí estabelecer essa conversa, este relacionamento com Deus,
Porque a prece, gente, para ela ter a sua eficácia, eu repito, envolve o sentimento. É expor aquilo que está dentro de nós e se abrir para sentir aquilo que Deus nos traz. Vejamos, na oração do Pai Nosso, se formos buscar lá na oração do Pai Nosso, tem um pedacinho que Jesus nos diz assim, ó: seja feita a vossa vontade. Muitas vezes, nas nossas conversas com Deus, Senhor, me ajuda com aquele problema, preferência hoje, daqui a pouco mais, mas faz assim, ó, eu quero trocar de carro, mas eu quero um carro do ano, mas eu quero para amanhã. Amém, Senhor? Não que nós não tenhamos os nossos interesses. Todos nós temos. E isso é normal. Só que nós temos que entender que Deus, como um bom Pai, nos dá aquilo que nós necessitamos. Até o próprio Cristo, e isso vai estar lá em Lucas, no capítulo 22, ele demonstra de forma prática que todos nós temos os nossos desejos, as nossas vontades. E isso ele expõe dele, numa oração que ele fez para Deus. Em determinado momento, um pouco antes dele ser traído e passar por toda aquela fase de dor, ele pega e se coloca de joelhos e conversa com Deus, em voz alta. E alguns discípulos escutam, tanto que Lucas nos traz isso. Ele diz assim, ó: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que o Cristo nos ensina com isso? Pai, eu tenho a minha vontade. De repente, Pai, se tu puder, dá uma aliviada, porque eu sei exatamente o que eu vou passar. Mas eu sei que o que tiver que acontecer vai ser o melhor para mim e para todos os meus irmãos. Eu tenho a minha vontade, mas que seja feita a tua. E nas nossas conversas com Deus, não faz mal a gente colocar a nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos. Porque é como a gente desabafar com alguém que a gente ama. Eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu esposo, de repente a minha mãe, um amigo, uma amiga, que eu troco confidências. Por que é que com Deus precisa ser diferente, aquela coisa gelada? Senhor Todo-Poderoso, tu sabes o que é melhor para mim? Não. Carinho, sentimento, relacionamento, estabelecer um laço afetivo. Então que possamos, todos nós, estreitar este laço, para a hora que a gente retornar para o plano espiritual, que a gente possa voltar mais consciente, mais próximos, e a cada vez mais, a cada dia que passar, ter a percepção de Deus atuando no nosso dia, na nossa vida. E agora, no momento do passe, a gente possa se abrir, colocar para movimentar o nosso sentimento, e quem sabe perceber algo da espiritualidade, algo que Deus está nos trazendo neste momento, de uma forma mais efetiva. E a hora de sair por aquela porta, a gente saia ainda mais convicto de que não estamos sozinhos e que Deus nos ama. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Tenham um excelente final de semana. Uma boa noite a todos.
tantas reflexões sobre as orações que nos trouxe, que possas muitas e muitas vezes retornar à nossa casa e lá seja sempre em mim. Obrigada, Senhor. Pedimos a Ti, Mãe Santíssima, que neste momento possas coletar essas gratidões em nossos corações, em nossos pensamentos, e que essas bênçãos possam ser levadas aonde necessitam, aos hospitais, aos orfanatos, nos presídios, nas casas de repouso, nos hospitais psiquiátricos, nos lares, enfim, onde houver um coração de desespero, uma dor de esperança, que possa encontrar em Ti a fé e a coragem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos deve. E não nos deixes cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males. Em nome de Deus,